As famílias tinham rendimentos que hoje não têm. As instituições tinham recursos que hoje também não têm. E o Estado não estava no estado a que chegou. Então o que acontece é que as três fontes de financiamento da solidariedade secaram. Então o que é que acontece? É tudo uma desgraça. O que quer dizer que as instituições que se dedicam a esse tipo de solidariedade, e muitas felizmente para elas, saíram desse mercado. As instituições não têm recursos para fazer solidariedade, o Estado não tem dinheiro para dar às instituições e, em boa verdade, os utentes não têm a quem recorrer. E o que é facto é que, neste momento, e muitos dos senhores conhecem de certeza absoluta, há muita gente que já não tem comida no frigorífico e não sabe o que fazer, porque tem que pagar a renda de casa, mesmo aqueles que estão em habitação social já não conseguem pagar a renda de casa, e depois, muitas das vezes, também estão perfeitamente nas mãos daquele tipo de créditos ao consumo que são verdadeiramente suicidas, em que as pessoas acham que vão pagar uma taxa anual nominal de 8%, mas uma taxa anual nominal de 8% pode corresponder a uma taxa efetiva de 29%, porque, por sua vez, as entidades que deviam esclarecer os cidadãos também não esclarecem, porque estão lá ao serviço de quem? Dos utentes, obviamente que não, ao serviço dos bancos que fazem essas negociações. Portanto, resumindo e concluindo, o que é que nós temos hoje? Um Estado poderoso, digamos, um Estado gigante e poderoso com os fracos, forte com os fracos, para lhes tirar dinheiro sobre os impostos, mas muito fraco com os fortes que dominam esse mesmo Estado, que é, em primeiro lugar, obviamente, a finança, não é? Que utiliza estes artifícios todos, dos quais eu já falei aqui de alguns, e naturalmente aqueles grupos que já conhecemos. Como é que vamos sair disto? Não sei, penso que também não queria alongar muito nesta fase, mas neste modelo isto só tende a piorar. Porque, e dir-me-ão, e falava ainda há pouco, mas então já está tudo tão pobre e eles ainda vão roubar mais? Acho que sim. Quero lembrar que na Primeira República, em Portugal, já estava o país completamente pauperado, em pouco tempo, com um senhor chamado Augusto dos Reis, fazer uma grande vigarice. Portanto, muita atenção, que apesar de nós já estarmos completamente depauperados, é o momento em que a malta poderosa faz os maiores vigarices. Dizia o Barão de Rothschild, que é insuspeito nessa matéria, que quando, aliás eu tinha uma frase famosa que é: quando virem sangue nas ruas, comprem terrenos. E portanto, quando começarem a haver mais confusão social, essa tropa ainda vai ganhar mais dinheiro. Porquê? Porque sabem muito da matéria, ponto número 1, eles são competentes e têm um Estado que está completamente subserviente aos interesses. Enfim, vou acabar com isto e agradeço a vossa solidariedade e a vossa paciência, mas quero só lembrar-lhes algo que a Maria não saberá. No Parlamento Português, que é no fundo a sede de tudo isto, que é a entidade que devia fazer legislação e garantir a fiscalização à atividade governativa, mais de metade dos deputados, portanto estão lá 230 senhores, como sabem, mais de metade é consultor, diretor, administrador e outro dor qualquer de empresas que têm negócios no Estado português. Só para saberem, só para terem uma ideia, dos representantes dos maiores partidos na Comissão Parlamentar de Orçamento, que temos andado a falar de orçamento, os 3 cabeças são todos administradores e bancos. Ok? Só para terem uma ideia, na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, podem acreditar e depois podem ver esta anexo, que é uma informação que está lá, na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, que tem reuniões de 12, 13 pessoas, 7 são administradores de empresas de obras públicas. Portanto, é evidente que essas pessoas estão lá, obviamente não tanto ao serviço dos eleitores que os lá colocaram, que os elegeram, mas das empresas que lhes pagam. E por isso, como Estado, ao serviço deste tipo de interesses, vem por aí situações muito piores, que é evidente que quando isto assim aumenta a corrupção, os pobres ficam cada vez mais pobres e os ricos ficam cada vez mais ricos, porque não era o essa Queiroz, mas era o Padre António Vieira que dizia que para alimentar um peixe grande são precisos muitos peixes pequenos. E, portanto, os peixes grandes são insaciáveis, os peixes pequenos que se cuidem. Bom, mas eu diria que a solidariedade é sempre constitucional, pelo menos está enchido da Constituição tal, e não me parece que nós estejamos a cumprir com isto. Eu ia pedir aqui ao Sr. Pato Jardim, o fazer o ponto de dar uma ideia. É presidente da rede europeia anti-pobreza. Eu queria, por favor, nos dar uma ideia do que é esta associação, do que é a rede europeia anti-pobreza. E depois comentaste até, eu ontem ouvi na televisão dizer, nós
temos em Portugal 2.000 sem abrigo. Eu não sei se isto eu não sei se isto é verdade ou não. Eu sei que existem muitos, se isto é verdade ou não. Agora, eu gostava também de ver a visão, enquanto Presidente da Rede Europeia, explicando um pouco qual é a função desta instituição, depois também a visão se de facto isto é assim e se de facto esta questão da solidariedade, se isto é um país. Nós somos um país solidário. Se faz bem, faz favor. É difícil, eu sei que é difícil, mas obrigado por terem convidado a estar aqui convosco. Fazer a nossa. Eu sou aqui vizinho, eu sou de Penafiel. Há tanto que me sou feliz para das Lápidas Brancas, por conhecer esse jovem, outra cor. Bom, a empresa começou no tempo de Jacques Delors, há 21 anos, porque Jacques Delors era um homem de princípios, de valores, um homem cristão, de Schumann, e queria uma Europa humanista, uma Europa social, de valores cristãos, porque já se foi. E uma das coisas que o Jacques Delors percebeu é que a Europa, Bruxelas, não conhecia a Europa. À altura éramos os 12. E era preciso fazer leis e orientações de justiça para todos os cidadãos europeus, como se sabia pouco, nem sabia onde estavam os pobres. Eu recordo da primeira reunião que tive em Bruxelas, fui procurar todos os dados. Em Portugal não havia desempregados, em Portugal não havia pobres. Este era um país de maravilha, porque não havia qualquer estudo, não havia nenhum diagnóstico, não havia nada. Bom, então a questão põe-se, é preciso saber em cada país onde estão as bolsas de pobreza, quais são as causas da pobreza e ver quais são as soluções possíveis para evitar a pobreza, que depois são encaminhadas para a Comissão Europeia através do delegado que cada país tem, escolhe, e aí apresenta depois à Comissão as propostas para serem levadas ao Parlamento para serem votadas. Bom, e foi assim que começou esta rede. Eu fui na altura, eu era secretário-geral nacional da União das IPS, eu chamo Saint-Denis, e como era o que sabia a falar mais francês, conhecia um bocado a Europa, portanto, empurraram-me para ir para Bruxelas. Bom, lá andei, e depois lembro-me de estar num dos palácios de Bruxelas, estava com gente assim muito importante, de Lisboa, vinha já toda uma pedalada enorme do passado, da politiquice portuguesa, e eu era o mais menino deles todos. E recordo deles dizer: não, é o político que está aqui, eu sei lá, eu caí das nuvens, porque não acreditei que tinha jeito para político. Mas, passado um bocado, tive de acreditar mesmo que tinha alguma capacidade inata de ser um bom político, e acho que sou um bom político, sem ser partidário. Não me custa nada lidar com